no versículo 14 de Atos 2. Essa é uma palavra profunda, a qual vamos meditar, vamos ver o contexto dessa palavra, vamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração, está falando aos nossos corações nessa noite. O Senhor fala de forma muito forte aos nossos corações. É o desejo do coração do Senhor de restaurar as nossas vidas. Por isso, essa noite precisamos tomar posse da graça de Deus, assumir sobre nós essa liberdade espiritual para deixar o Espírito Santo nos conduzir, nos impulsionar. E vamos lá, para Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte lhe disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e milagres embaixo, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa palavra de Pedro, o discurso de Pedro é após o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. A graça de Deus foi derramada em Pentecostes. Aqui Pedro está narrando como Joel profetizou. Joel profetizou que nos últimos dias, Joel capítulo 3 profetizou que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado com poder sobre a face da terra. Por que Joel está profetizando esse derramamento do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo era derramado de forma individual. Não havia esse derramamento de forma coletiva como aconteceu em Pentecostes. Quem eram aqueles que recebiam do poder de Deus? Os profetas, aqueles que eram boca de Deus, levantados pelo Senhor para anunciar a palavra, para direcionar o povo. Deus direcionava o povo, Deus exortava o povo, Deus ali consolava o povo de uma forma profética através dos seus profetas. Era o poder de Deus sendo derramado através de Isaías, através de Jeremias, que é conhecido como os profetas maiores. Oséias, cheio do Espírito Santo, anunciava, e a palavra de Deus era anunciada, homens cheios do Espírito Santo. Mas em Atos dos Apóstolos se cumpre a profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo, como jamais foi visto em toda a história do povo de Deus. De uma forma coletiva, o Espírito Santo é derramado, e o Espírito Santo marca a história da igreja, do povo de Deus. O Pentecostes acontece, o Espírito Santo é derramado. Atos 1:8 vai dizer: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. O povo de Deus recebe o poder de Deus, a força de Deus, para ser conduzido, para ser impulsionado, para ser testemunha da graça de Deus. É o Espírito Santo sendo derramado com poder no coração do homem. Há um segredo em Pentecostes, aquela tarde de Pentecostes, há um segredo.
tremendo do Espírito Santo. Depois de Pentecostes, o Espírito Santo nunca mais parou de cair sobre a face da terra. O Espírito Santo está disponível a nós. O Espírito Santo é derramado com poder no coração daqueles que anseiam, que desejam a graça de Deus, que querem viver o amor de Deus no seu coração. É o Espírito Santo que é derramado sobre o coração do homem. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes confirmou a realidade da presença, do poder e a comunhão de Deus com o seu povo. Ele prometeu estar junto daqueles que creem. Isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo confirmando a graça, a grandeza de Deus em meio ao seu povo, a manifestação do poder de Deus. Deus querendo estar próximo do seu povo, estar junto, caminhando com o seu povo, conduzindo o seu povo tão amado. A comunhão com o ressuscitado só é completa pelo dom do Espírito Santo, que continua em nós a obra de Cristo, a sua presença gloriosa. O Espírito Santo dá continuação à missão de Cristo através da sua igreja. O Espírito Santo é aquele que nos move, que nos conduz à graça de Deus. É interessante que Pedro e os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo. Eles receberam o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação do poder de Deus aconteceu sobre a vida deles. Mas logo veio a perseguição, logo veio as críticas. Mas eles estão embriagados de vinho doce. Era a terceira hora do dia. A terceira hora são as 9 horas da manhã. Eu falava até com o Gil, né? Tarde de Pentecostes não é por acaso, porque o grupo de oração dos apóstolos se estendeu até a tarde. Por isso é a tarde de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado no coração deles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar. O medo, o receio já não havia mais no coração daqueles homens. Eles estavam ousados pelo poder de Deus, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de timidez, mas de ousadia, de coragem. Todo aquele que recebe do Espírito Santo, ele é preenchido com a graça de Deus. Ele tem uma força que não vem dele, mas vem do alto, vem da graça de Deus. Então os apóstolos estavam corajosos, cheios do Espírito Santo. Foi a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus se manifestando em meio ao seu povo, um marco da história do povo de Deus, o derramamento do Espírito Santo naquela tarde de Pentecostes. Aqueles homens e mulheres, porque não havia só os apóstolos, Maria estava junto com eles, havia as mulheres em volta, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e testemunharam as maravilhas de Deus. São João Paulo II, ele vai dizer o seguinte: no cenáculo, o Espírito Santo irrompe com sua potência, transformando os corações e a vida das primeiras testemunhas do Evangelho, os apóstolos. Desde então, toda a história da igreja, em sua dinâmica mais profunda, está impregnada pela presença da ação do Espírito Santo, entregue sem medida aos que creem em Cristo. O Espírito Santo está disponível a nós, é derramado sobre nós a graça e o poder do Espírito Santo. Nós passamos de criatura para filhos amados de Deus através do nosso batismo, e no nosso crisma nós confirmamos a nossa fé. Os dons do Espírito Santo se manifestam em nós. O Espírito Santo encontra liberdade para nos santificar. O Espírito Santo é aquele que nos leva para ser íntimos do coração de Deus. O coração daquele que está aberto ao Espírito Santo, que deseja o Espírito Santo, ele tem a visão aberta para a graça de Deus, ele reconhece a graça de Deus, ele reconhece o Senhor. E olha o que São João 23, Papa vai dizer: a rica efusão dos dons do Espírito Santo requer uma disposição aberta às suas moções, procura interior de perfeição sempre maior, abandono sereno aos
oceanos da vontade divina. A mística vinda do divino Paráclito desce para renovar na igreja os prodígios, como em um novo Pentecostes. O Espírito Santo está gerando nos nossos tempos um novo Pentecostes. O Espírito Santo continua sendo derramado, porque o desejo do coração de Deus é que as almas sejam salvas, para que homens e mulheres sejam transformados. Deus sabe da nossa limitação. Deus sabe que nós somos fracos, limitados pelo pecado. E por isso Ele nos dá a graça do Espírito Santo para ter força. Ele nos dá a graça do Espírito Santo para vencer as nossas limitações, para ser melhor diante dos seus olhos. Somente o Espírito Santo, que é santo, pode fazer um homem ser santo, uma mulher ser santo. Se você quer uma vida de santidade, só o Espírito Santo pode gerar no teu coração. Se você quer vencer as tribulações, as tuas batalhas, só o Espírito Santo pode te dar força para vencer essas batalhas. O apóstolo Paulo dizia: orai sem cessar. É necessária a oração para ser aberto à ação do Espírito Santo, para ser íntimo do coração de Deus, para fazer a vontade de Deus, buscando aquilo que agrada o coração do Senhor. A nossa santificação, São Tomás de Aquino, ele vai falar: para quem nos é dada a graça de Deus? Ele faz uma pergunta e ele responde: para fazer o bem e evitar o mal. Um coração que está em Deus, ele traz os frutos do Espírito Santo, ele traz a bondade no seu coração, ele compartilha do amor que está queimando no seu coração. Em João 3,5, Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. A experiência do homem com Deus faz o homem nascer de novo. O homem e a mulher, ele é renovado pela graça de Deus. Ele tem uma experiência viva com o amor de Deus. A tarde de Pentecostes, ela acontece em cada coração que tem esse encontro pessoal com Jesus. Nascemos de novo da água e do Espírito. Não nos limitamos mais à carne, aos nossos desejos, mas agora, como homens e mulheres restaurados, buscamos as coisas do alto. Colossenses capítulo 3. É a sede que é despertada no coração do homem, a sede do eterno, daquilo que é eterno. O homem, ele tem a experiência com Deus, ele vivencia o Pentecostes, ele vivencia o amor e é despertado na sua alma um desejo do eterno, um desejo do eterno. Muitas pessoas, elas buscam no mundo o pecado, a desordem, é uma sede insaciável. Por quê? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado para viver o eterno, por isso essa sede que ele tem. Mas se ele busca um caminho errado, ele se afunda, porque ele está se alimentando daquilo que não preenche, ele está sempre vazio, como dizia o nosso irmão. Então, para se preencher, é necessário estar caminhando na graça de Deus, buscando a graça do Senhor. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: o termo Espírito traduz no termo hebraico ruá, que na sua primeira acepção significa o sopro, ar, vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. É o sopro do Espírito Santo que o homem recebe da parte de Deus. É a graça do Espírito Santo, é o pneumatos, Espírito de Deus. É a graça de Deus. São Leão Magno vai dizer: o Espírito Santo é o inspirador da fé, o mestre da ciência, a fonte do amor, o selo da castidade, o artifício de toda virtude. Somente o Espírito Santo gera no coração do homem a santidade, o desejo de estar com Deus.
Somente o Espírito Santo pode fazer eu e você sermos pessoas virtuosas, que buscam a graça de Deus, que agradam o coração do Senhor. É o amor que queima no coração do homem. São Tomás de Aquino diz que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, que se manifesta sobre nós. É amor no coração do homem. É o amor que consola o coração do homem, que fortalece o coração do homem. Santo Agostinho ele vai dizer: quanto mais a pessoa ama a igreja, mais a pessoa é cheia do Espírito Santo. O amor à Santa Igreja nos faz estar cheios do Espírito Santo, porque a igreja é o corpo místico de Jesus. Nós fazemos parte do corpo místico, somos corpo de Cristo. Jesus é a cabeça desse corpo, é Ele que nos conduz à graça, e é o Espírito Santo que dá vida a este corpo. Por isso não há católico sem a ação do Espírito Santo, não há fé, não há amor, não há santidade se o coração do homem não está cheio do Espírito Santo. Impossível viver a graça e a vontade de Deus devido à limitação e o pecado do homem. Somente o Espírito Santo pode dar esse sabor das coisas celestes, o desejo da graça de Deus. Só o Espírito Santo pode nos mostrar, deixar claro para nós a graça de Deus, o desejo de chegar ao céu. Quem quer ir para o céu aqui, levanta a mão. O Espírito Santo coloca esse desejo no teu coração, senão você jamais desejaria o céu. Porque aqueles que não vivem essa experiência de amor com Deus, eles se limitam às coisas da terra, eles querem o prazer, não acreditam no céu, não querem acreditar no céu, porque é necessário renúncia, é necessário luta, é necessário sofrimento, e o Espírito Santo ele nos conduz e nos fortalece na batalha. Quando Pedro ele vive a experiência com os apóstolos, Pedro sendo o primeiro papa da igreja, logo vem as críticas: vocês estão embriagados de vinho doce. Logo vem a perseguição. Então não pense que você vai viver uma vida tranquila. Pelo contrário, aqueles que estão longe de Deus não reconhecem aqueles que estão com Deus. A luz do Espírito Santo ofusca as trevas, e a perseguição vem, meus irmãos. Mas o Senhor quer nos ver forte, perseverante. O Espírito Santo gera no coração do homem a perseverança. Se você se tornar uma pessoa de oração, nada te tira da graça de Deus. Pode levantar qualquer situação, qualquer perseguição, Deus vai te sustentar em meio à tempestade, porque o Senhor ele nos fortalece, Ele nos dá um motivo maior para perseverar, que é o céu, que é o seu amor, que é a graça. Santa Elizabeth da Trindade, ela vai dizer: a minha alma arde e queima com a tua chama incandescente e pura. Ó Espírito Santo, consume-a no teu divino amor. É a força que vem do alto. Será que você tem buscado lutar com as suas forças humanas? Ou você tem confiado em Deus? Ou você tem olhado para o Senhor e clamado o poder de Deus? Porque aqui Pedro deixa bem claro que aqueles que clamarem o poder de Deus, o Espírito Santo, será salvo. Nos últimos dias, aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. O momento da dificuldade, da provação, é o momento de clamar a força do alto. Por que no momento da dificuldade, do sofrimento, da solidão, esquecemos de orar? Não pedimos força ao Espírito Santo. É por isso que muitas vezes tropeçamos, muitas vezes caímos, muitas vezes nos machucamos, porque esquecemos de orar e clamar aquele que pode curar as nossas feridas, que pode restaurar as nossas vidas. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer: é preciso que o Espírito Santo seja a vida do teu coração. O Espírito Santo precisa ser a vida do meu e do seu coração. É a experiência de amor que vivemos com Jesus, é uma experiência de entrega. Precisamos, meu irmão, minha irmã,
eu e você não podemos viver sem a ação do Espírito Santo. É Ele que dá vida à igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Santo Agostinho vai confirmar isso. Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu pensar. Impele-me, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atrai-me, ó Espírito Santo, para que eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que eu jamais perca o que é santo. É a graça de Deus em nossos corações. Precisamos de intimidade com o Espírito Santo, assim como os santos da igreja viveram a experiência de intimidade. Quando São Felipe Neri, ele, na sua intimidade com Deus, ele pediu ao Senhor que batizasse ele no Espírito Santo. Ele clamou o fogo do Espírito Santo sobre ele. E aconteceu que o Senhor derramou uma graça sobrenatural, mística sobre ele. Apareceu uma bola de fogo na frente de São Felipe Neri, que entrou dentro da sua boca e foi parar dentro do seu coração, incendiando o coração de São Felipe Neri. O coração de São Felipe Neri, ele inchou devido a essa bola de fogo. Conta-se as experiências de São Felipe Neri. As pessoas, quando encostavam no coração de São Felipe Neri, abraçava ele, encostava no peito de São Felipe Neri, sentia um queimor, um fogo vindo do seu coração. O seu coração tremia, era o poder de Deus sobre São Felipe Neri. Ele foi batizado no fogo do Espírito Santo, porque ele desejava estar cheio do Espírito Santo. Quando fizeram a exumação do corpo de São Felipe Neri, constatou que ele tinha 3 costelas quebradas e o coração dele era grande, maior do que o normal. Foi exatamente na experiência que ele viveu do Pentecostes. O coração dele cresceu tanto que 3 costelas se quebrou. Olha que forte isso! E ele clamava o poder de Deus. Quando São Francisco de Assis estava numa gruta, ele pediu aos irmãos franciscanos que fechasse aquela gruta, que ele queria viver o seu retiro espiritual. Ele falou: eu quero viver uma quaresma, 40 dias dentro de uma gruta, que ninguém me incomode. Passou uma semana, 2 semanas, ele estava sem comer, sem beber, os irmãos já estavam apavorados. Será que Francisco ainda está vivo? Ficaram apavorados e romperam com o silêncio de Francisco. Foram lá e romperam a pedra da gruta onde ele estava, e quando o irmão franciscano entrou dentro da gruta, Francisco de Assis estava lá ajoelhado, e ele tomou um susto. Quando ele olhou para São Francisco de Assis, o corpo de São Francisco estava como uma tocha viva, o fogo consumia todo o corpo de Francisco, ele estava como uma tocha viva. Havia fogo sobre todo o seu corpo, e ele estava glorificando, clamando a Deus. E conta o irmão que viu aquela experiência, testemunhou esse prodígio, que São Francisco, com a sua mão, ele enfiou a mão dele dentro de uma rocha. Imagina, ele colocou a mão dele dentro de uma rocha e perfurou a rocha ficou na forma da mão de São Francisco. Olha o prodígio, impossível, humanamente impossível de acontecer, mas pelo poder de Deus, ele cheio do Espírito Santo, pegando fogo, ele perfurou aquela rocha. É Deus manifestando o seu poder, é a graça do Espírito Santo sendo derramada, é o poder de Deus sendo derramado sobre nós, é a graça do Espírito Santo nos santificando, meus irmãos. É os santos na intimidade com o coração de Deus. São Policarpo, quando ele foi colocado para ser martirizado, ele foi colocado diante de uma fogueira. Amarraram ele naquela fogueira, ou melhor, naquelas madeiras, em meio à multidão, para que ele negasse o nome de Jesus.
E São Policarpo, cheio do Espírito Santo, foi até o fim pelo nome de Jesus. Então acenderam aquela fogueira. A fogueira cobria o corpo de Policarpo, mas não queimava, não o consumia. Ele ficou tranquilamente em meio às chamas. Sabe por quê? Porque havia uma chama maior que queimava no coração de São Policarpo. Quem era? Era o Espírito Santo de Deus. Deixa queimar no teu coração nessa noite o Espírito Santo. Deixa o Senhor te restaurar, deixa o Senhor curar as suas feridas, deixa o Senhor realizar prodígios e milagres na tua vida. O Senhor quer que sejamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado essa noite sobre nós, e Deus nos chama a essa experiência de santificação pelo derramamento do Espírito Santo. Que a tua vida não seja mais a mesma, que o teu coração possa ansiar, desejar o poder de Deus. Deixa queimar na tua alma, deixa o amor de Deus ser derramado sobre você nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos viver essa experiência de Pentecostes. Vamos nessa noite vivenciar um novo Pentecostes pelo poder de Deus. Eu te convido a levantar os seus braços, eu te convido a clamar o poder de Deus nessa noite, a receber do poder de Deus, da unção do Espírito Santo. É o Senhor querendo curar as feridas do teu coração, é o Senhor que traz a libertação da nossa alma, é o céu que se abre essa noite sobre nós, é o poder de Deus que aviva a nossa alma, é o Senhor derramando o seu Espírito Santo de amor. Recebe do poder de Deus um novo Pentecostes, o batismo de fogo, a unção do Espírito Santo aviva o teu coração, restaura a sua vida. Recebe o impacto de Deus, recebe a unção do Espírito Santo, recebe essa unção de reavivamento em nome de Jesus. É o Senhor avivando o teu coração, é o Senhor restaurando a sua vida, é o Senhor fortalecendo a tua fé, meu irmão, minha irmã. Recebe dessa unção, recebe do poder de Deus. Ore canta alabaxúria, alabacanta alabaçúria, ore alabaxanderelele. É uma unção que aviva as áreas da tua vida. É o Senhor curando as suas feridas nessa noite, curando o seu coração ferido, angustiado, triste. É o Senhor que te dá ousadia, que te dá coragem para vivenciar o Evangelho, para testemunhar o nome de Jesus, para viver um novo Pentecostes nessa noite. Recebe do poder de Deus, recebe da unção. Ore canta labaria labaielele, ore alabaxandelele canta labaielele, ore alabaelele. Eu clamo um novo Pentecostes sobre a sua vida, o batismo do Espírito Santo. Eu clamo o derramamento do Espírito Santo. Eu profetizo o céu aberto sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Recebe dessa unção. Deixa queimar o fogo do Espírito Santo no teu coração. Deixa a unção do Espírito Santo te avivar nessa noite. É o Senhor levantando homens e mulheres de fogo nessa noite. É o Senhor que derrama a unção de avivamento na tua alma. Eu profetizo, assim como Pentecostes, você nunca mais vai ser o mesmo, porque essa noite o Espírito Santo está avivando a tua alma. Essa noite o Senhor está curando as suas feridas, está te libertando de todo mal. O Espírito Santo restaura, o Espírito Santo de Deus aviva a nossa alma nessa noite. Recebe a cura, recebe a libertação, a restauração em nome de Jesus. Batismo de fogo, meu irmão, minha irmã. Ore canta é a unção do Espírito Santo que toca a tua alma, que toca o teu coração, que aviva a tua alma nessa noite. Recebe a unção de cura, prodígios e milagres. É a glória de Deus que se manifesta pelo poder do Espírito Santo. Recebe essa unção, o fogo do Espírito Santo. Recebe da unção
do poder de Deus. Iri canta lava, ire canta lava, ire. Ora lava, ire canta lava, ire. Ora lava, ire canta lava, ire canta lava, ire. Iri alava lá e ala ire. Seja batizado no poder de Deus. Seja batizado no fogo, a efusão do Espírito Santo avivando a tua alma. É o Senhor derramando os carismas, os dons, reinflamando os carismas na tua alma, no teu coração. Recebe a cura, recebe a sua libertação. É o renovo da graça de Deus, pelo derramamento do Espírito Santo. É o Senhor restaurando a sua vida nesta noite. Recebe essa restauração. É o Senhor reavivando a chama do teu coração, fortalecendo a tua fé. Shiriacanta lavassuria lavacanta lá. Eu profetizo homens e mulheres de fogo. Eu profetizo o céu aberto sobre a sua vida nessa noite. Shirialacanta lavassuria. A alegria do Senhor te dando forças. É o Senhor te dando a vitória. É o Senhor trazendo a cura, a libertação. É o Senhor reavivando o teu coração nessa noite. É o Senhor fortalecendo a tua fé que estava abalada. É o Senhor curando as angústias, a tristeza que estava no teu coração. O Senhor te dá um espírito de ousadia, um espírito de coragem, de ânimo, para que você dê continuação à missão de Cristo, para que você testemunhe os prodígios e milagres em nome de Jesus. E Ele canta a lavassúria. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, o manto de Nossa Senhora te cobre. É Nossa Senhora trazendo fogo ao teu coração, avivando a tua alma nessa noite. Recebe a cura, recebe os prodígios e milagres. O Senhor derrama uma unção de cura, de prodígios, cura física, cura emocional. É o Senhor que restaura, é a libertação acontecendo em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, seja selado